Certo, então na aula passada a gente deu início à análise conformacional e hoje a gente continua, né? Então a gente viu como é que funciona, qual é a orientação que a gente olha para uma determinada molécula para tentar escrever a projeção de Newman, né? Então se eu observo uma ligação, se eu olho para uma ligação através do eixo da ligação carbono-carbono aqui no meio, eu vou ver esse substituinte etil do lado direito, o cloro do lado esquerdo, o hidrogênio acima. No carbono de trás eu não vejo, porque o da frente encobre ele, né? E eu vejo a metila do lado esquerdo, o hidrogênio do lado direito e a hidroxila para baixo. Quando eu traduzo isso na projeção de Newman, eu coloco o carbono da frente, representado pelo vértice, esse carbono aqui, o carbono de trás representado pelo ciclo e a conformação que eu observava antes. Certo? São duas formas diferentes de representar a mesma conformação. Isso serve para qualquer molécula. Então a gente vai observar de novo que esse carbono aqui ele oblitera o de trás. Então quando eu olho pela frente nesse eixo de ligação eu vejo exclusivamente um carbono e os substituintes, certo? E esses substituintes formam um ângulo de 60 graus entre si. Quando eu tenho a conformação eclipsada, eu não vejo mais todos os substituintes. Cada um dos substituintes do carbono de trás ficam encobertos pelos substituintes do carbono da frente. O ângulo de Edra é zero e a representação na projeção de Newman é essa, com os substituintes alinhados, sejam eles átomos de hidrogênio, grupos funcionais, átomos de carbono, enfim, qualquer coisa. E aí a gente tem ângulos de ligações específicos para algumas conformações mais importantes que têm nomes, né? Elas são nomeadas. Lembrando que entre uma conformação anti e uma Gauss, entre uma Gauss e uma eclipsada, eu vou ter um número enorme de outras conformações, né? A molécula tem livre rotação no eixo da ligação sigma, então ela fica girando a cada momento. Conformação eclipsada, ângulo de Edro zero. E aqui as formas diferentes de representar essas conformações em diferentes projeções, né? Isso aqui a gente também já discutiu. Quando eu tenho exclusivamente hidrogênios ligados, a variação de energia vai ser pequena, né? Entre a conformação alternada e a eclipsada, eu tenho uma pequena variação de energia porque os grupos ligados ao carbono, como são somente átomos de hidrogênio, eu tenho pouca interferência entre eles. São átomos pequenos que não geram muita repulsão. A gente vai ver que essa energia vai crescer à medida que os grupos substituintes forem mais volumosos ou mais densamente povoados, né, com uma maior densidade eletrônica, e assim por diante. Esse vídeo eu acho que eu já mostrei, mas vamos dar uma olhadinha de novo, só para mostrar como é que funcionam essas conformações. Então a gente representa em 2D, com traços, ou em 3D, com cunha e tracejado. Lembrando que para cada ligação sigma eu tenho uma rotação, tenho a possibilidade de rotação livre, desde que eu não tenha grupos muito grandes que causem impedimento estérico, essa ligação vai ter livre rotação. E as conformações, elas vão, através dessa rotação, elas vão mudando entre si. Então eu tenho conformações de menor energia, onde os grupos estão alternados, e conformação de maior energia, onde eles estão eclipsados. E aqui ele mostra como é que a gente traduz essa projeção de Newman em 3 dimensões, né?
Então dá para a gente ter uma ideia melhor de como isso funciona. Bom, então a gente viu a análise conformacional do etano, grupos unicamente átomos de hidrogênio substituindo ligados aos carbonos. Então, átomos ou grupos muito pequenos geram menor impedimento, fica mais fácil de visualizar. À medida que a gente vai aumentando o tamanho da cadeia, você vai ver que a complexidade aumenta também, né? Eu passo a ter barreiras de rotação. Essas barreiras elas se traduzem em tensão torsional e em impedimento estérico, certo? Então a gente vai analisar a conformação do butano através da ligação C2-C3, certo? Essas duas desses dois carbonos aqui. Então agora, em vez de ter somente hidrogênios, eu tenho dois grupos metil substituintes, um no carbono 2, outro no carbono 3, e quando eu observo isso numa projeção de Newman, na forma alternada, eu vou ter um grupo metil para baixo, um grupo metil para... Aliás, um grupo metil para cima, um grupo metil para baixo, como o estado de menor energia, né? O máximo de afastamento entre os grupos maiores vai gerar o estado de menor energia conformacional. Como eu tenho agora substituintes diferentes, eu vou ter mais conformeros possíveis, certo? Eu tenho o conformero anti, com menor energia, certo? Onde todos os grupos estão mantêm o máximo de afastamento entre si. Só que agora eu vou ter mais de uma conformação eclipsada. Eu tenho conformações eclipsadas, onde os grupos metil estão no mesmo eixo dos átomos de hidrogênio, certo? O hidrogênio da frente e o metil de trás estão eclipsados, e aqui o grupo metil da esquerda e o hidrogênio de trás. Então essa é uma das conformações eclipsadas. Se a gente continuar girando, eu vou ter uma nova conformação em Gauss, certo? Os grupos maiores formando ângulo de 60 graus entre si, uma nova conformação eclipsada, e aqui nessa conformação eu tenho o máximo de energia, já que os dois grupos maiores estão agora coplanares, né? Estão alinhados. Nova conformação Gauss, e aí no eixo da ligação C2-C3, a gente vai girando e vai ter um número altíssimo de conformações possíveis, certo? Essas principais conformações que a gente vai discutir, elas têm também energias associadas. Então, se eu girar no eixo da ligação do meio aqui, eu vou transformar na próxima e assim por diante. Cada giro vai levar a uma conformação, cada giro de 60 graus vai levar à conformação seguinte. Certo? E aí a gente vê que para as diferentes conformações, eu tenho níveis de energia diferentes também. A de mais baixa energia vai ser a anti, onde os dois grupos metil estão afastados entre si, máximo de afastamento, certo? E eu vou girando isso aqui em 60 graus de sentido horário para formar as conformações seguintes, até que eu volte para a anti inicial, certo? Ela vai ter o nível mais baixo de energia. Para a primeira conformação eclipsada, eu tenho uma energia de 16 kJ por mol. Então, vocês observam que já é maior do que a do etano, que eu mostrei 12 kJ por mol. Essa maior energia, ela advém do grupo ser maior e eu ter maior repulsão, né? Maior impedimento estérico. Na conformação eclipsada, onde os dois grupos metil estão do mesmo lado, é que eu vou ter o máximo de energia, certo? E essa variação do estado basal para o estado de maior energia é de 19 kJ por mol, certo? Vocês vão ver que à medida que os grupos aumentam em tamanho, essa energia também aumenta. E eu tenho também uma diferença de energia entre a eclipsada, onde o hidrogênio eclipsa com o grupo metil, e a eclipsada onde eu tenho metil e metil no mesmo eixo. Certo? Quanto maior o grupo, maior a energia necessária para chegar a essa conformação. E aí a gente vai ver como isso funciona. Quando eu substituo
Agora, no butano, eu tenho, em vez de um grupo H, um átomo de hidrogênio, eu tenho o grupo CH3, e você já vê que a rotação, apesar de ainda ser livre, ela já se torna ligeiramente impedida com essa passagem dos hidrogênios aqui, dos dois grupos metil tão próximos entre si, certo? Ela continua tendo livre rotação, mas já é uma rotação um pouco mais impedida do que a do etano. Quando eu observo no eixo da ligação C2-C3, eu vou ver na projeção de Newman esse carbono para frente representado pelo vértice, o carbono de trás pelo círculo aqui, e os substituintes aqui na posição anti. O grupo metil acima, o outro grupo metil abaixo, certo? Essa é a de menor energia. Vocês podem ver que eles estão no máximo de afastamento. E aí eu vou girando, certo? Giro 60 graus, tem a primeira conformação eclipsada, giro mais 60 graus, tem a conformação em Gauss, certo? Giro mais 60 graus e tem a conformação eclipsada de maior energia. Conformação sim, os dois grupos metil no mesmo eixo, coplanares. E aí eu tenho o máximo de proximidade, a nuvem eletrônica do hidrogênio de uma metila interagindo com a do hidrogênio da outra metila, e aí é o máximo de repulsão que eu vou ter para essa molécula, né? O máximo de tensão advinda do impedimento estérico. E aí por isso que eu tenho esse diagrama de energia. Cada rotação leva a uma variação de energia. E mesmo o vale é explicado. Quando eu estou nessa conformação e eu passo para a próxima mais estável, ele desce em energia, depois sobe novamente, desce novamente, até que ele completa a rotação, voltando ao estado de menor energia. Eu posso representar também na forma de cavalete, mostrando a rotação no eixo da ligação C2-C3. Aqui eu tenho eclipsada, aqui eu tenho anti. À medida que eu vou girando essa ligação, eu vou tendo os grupos substituintes mais próximos ou mais distantes entre si. Certo. Isso aqui é para mostrar que a rotação, eu posso mudar a orientação espacial dos átomos, mas eu não posso mudar a relação entre eles, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, 3 substituintes, tenho esse carbono aqui, o carbono quiral, com 4 substituintes diferentes, esse outro carbono e os grupos A, B e C, eu tenho que ter em mente que a rotação ela pode acontecer, mas a orientação dos grupos entre si ela não vai mudar. Então, quando esse A aqui, com esse giro, ele passa para cima, o C vai passar para cá, certo? E não o B. Então, aqui eu tenho 2 moléculas diferentes, e não 2 conformeiros da mesma molécula, certo? Aqui eu teria 2 enantiômeros. Então, lembrem, quando a gente for estudar estereoquímica, que a rotação ela acontece em ligações sigma. Eu tenho livre rotação, mas eu não posso ter alteração da relação entre os átomos ligados ao mesmo carbono, certo? Quando eu tenho essa alteração, eu tenho isomeria e não diferentes conformações. Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Beleza. Eu fiquei preocupado se você vai pedir para desenhar isso daí. Vai ter que desenhar, Nossa. O intuito disso aqui é vocês aprenderem a desenhar, né? Essas conformações. Não só a desenhar, mas também a visualizar, sabe? Quando você vir desenhado, deu medo agora, quando você vir desenhado, você conseguir interpretar o que é que aquilo significa.
já fizeram coisa pior em desenho técnico. A ideia aqui não é assim, eu não espero que ninguém seja artista, né? E faça a coisa perfeita. O importante é vocês entenderem como é que os átomos se orientam no espaço e quais são as relações que eles mantêm entre si, certo? Porque isso vai servir para vocês conseguirem identificar as moléculas, para conseguir nomeá-las quando a gente tiver os diferentes tipos de isomeria, né? Principalmente estereoisomeria. E vocês conseguirem, quando forem estudar reações, por exemplo, conseguirem prever, a partir de um mecanismo reacional, quais são os produtos esperados. Então, se eu tenho uma molécula, eu estou falando para vocês que uma das conformações é mais estável que a outra, quando eu faço uma reação, o produto majoritário normalmente vai ser aquele que vem da conformação mais estável, certo? Mas aí vocês vão ver isso mais à frente. O importante é que vocês consigam visualizar essas mudanças de conformação e entender, não decorar, mas entender por que uma conformação tem mais energia do que a outra, certo? Se eu tenho grupos mais próximos, principalmente grupos grandes, volumosos, mais próximos, eles tendem a se repelir mais, eles tendem a, né, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então eles tendem a se afastar. Para mantê-los próximos, eu preciso de mais energia, por isso que a energia potencial da conformação eclipsada, sim, é a mais alta. Certo. Aí, para compostos cíclicos, a gente aumenta um pouquinho mais a complexidade, certo? Para compostos cíclicos, a gente vai observar que algumas conformações são muito mais estáveis do que outras. Certo? Apesar de ser ligação sigma e por definição, a ligação sigma ter livre rotação, para compostos cíclicos, essa livre rotação diminui bastante, principalmente quando eu tenho ciclos menores. Quanto menor o anel, menor vai ser a liberdade de rotação da ligação sigma e maior vai ser a tensão desse anel. Certo? Então, ele não tem, cicloalcanos não tem a mesma estabilidade relativa devido à tensão anelar. Quanto menor o anel, maior essa tensão. E eu tenho dois tipos de tensão. A tensão angular, que é resultado do desvio dos ângulos das ligações. Então, se eu tenho, por exemplo, o ângulo de um carbono sp3 tetraédrico próximo a 109,5 graus, quando eu tenho um anel pequeno, esse ângulo pode se aproximar muito mais de 90 graus, por exemplo. Depende do ângulo interno de um anel de 3 membros, por exemplo, está muito mais próximo de 60 graus do que 109. Então, eu tenho uma tensão muito grande no anel. E eu tenho também a tensão torsional, que é resultado das forças de dispersão, e ela não pode ser aliviada. Por exemplo, eu não tenho como, dependendo do tipo de anel, eu não tenho como evitar a conformação a conformação eclipsada, por exemplo. E aí, essa tensão torsional ela é mantida devido a essa rigidez do anel. Como eu já adiantei, quanto menor o anel, maior essa tensão, né? A tensão depende do tamanho do ciclo. Para ciclos grandes, essa tensão ela diminui quase ao nível de cadeias abertas. Então, a gente vai começar pelo ciclo propano. É o menor anel e é o mais tenso, certo? Então, quando eu tenho ciclo propano não substituído, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, 2 em cada carbono, certo? Os átomos de carbono ocupando o vértice aqui do triângulo, e aí esse anel, como ele é muito pequeno e muito tenso, as ligações entre carbono e entre os átomos de carbono, elas precisam ficar no mesmo plano. Eu não tenho como manter aquele ângulo tetraédrico convencional, certo? E aí eu vou ter um átomo de hidrogênio para trás e outro para frente. Então o ângulo que seria normal para o carbono sp3, 109,5. O ângulo diedro aqui, carbono-carbono, ele é bem menor do que o tetraédrico normal. Então, essa diferença é o que gera a tensão anelar, certo? É uma compressão da ligação em si. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar aqui. Eu tenho que ter uma força que mantém esse ângulo mais coeso do que o ângulo tetraédrico que a gente vê em cadeias abertas, certo?
essa tensão ela é responsável por várias das propriedades de ciclos cicloalcanos, enfim, de compostos cíclicos. Certo? E aí, para o ciclopropano, eu não tenho como resolver essa tensão, nem a tensão angular, nem a tensão torsional, porque ele realmente está muito impedido. Certo? Ó, então, até a dificuldade de coplanaridade dos orbitais atômicos para formar o orbital molecular pode ser vista aqui, certo? Então eu tenho no plano os 3 átomos de carbono do ciclo e um hidrogênio para frente do plano, um hidrogênio para trás do plano, certo? Eu vou ter um ângulo de ligação externo de 115 graus, então maior do que o tetraédrico, e um ângulo interno bem menor do que o tetraédrico, certo? Eu tenho também variação de comprimento de ligação, então ele é um anel bastante tenso. Se a gente for representá-lo na projeção de Newman, vocês veem aqui, ó, se eu olhar nesse eixo de ligação, olhar desse carbono em direção a esse, eu tenho esse vértice aqui, eu tenho o círculo atrás representando o carbono atrás, e esse CH2 representado aqui à direita, certo? Vejam que eu não tenho como girar essas ligações para fazer com que esses hidrogênios deixem de estar eclipsados, certo? Vocês veem que eles estão sempre, ó, esse hidrogênio vai estar sempre nessa conformação onde eles ficam no mesmo plano, certo? Eu não tenho como girar uma dessas ligações. Beleza? Isso aqui, o fato dos carbonos estarem presos nesse ciclo impede que a ligação gire, certo? E isso faz com que a tensão seja muito alta. Todo mundo consegue enxergar, né? Então eu tenho essa dificuldade de coplanaridade de orbitais, essa tensão torsional que a gente vê aqui. Eu tenho a tensão angular, o ângulo externo bem maior do que o ângulo interno. E eu tenho as ligações que vão estar sempre eclipsadas, certo? Por isso que anéis de 3 membros são tão tensos e, por exemplo, quando a gente tem epóxidos pequenos, quando você epoxida, por exemplo, uma ligação dupla, você tem um composto que se torna bastante reativo. Deixa eu mostrar aqui. Digamos que eu tenho, por exemplo, uma ligação dupla. E eu epoxide essa ligação dupla. Opa. Então, esse epóxido aqui, ele tem um anel de 3 membros, que é altamente reativo. Ele é suscetível a ataque de bases, ataques nucleofílicos bem gerais, porque, além de ter um carbono ligado a um oxigênio, que já é eletrofílico por natureza, né? Eu tenho um anel pequeno e extremamente tenso. Então eu tenho ligações eclipsadas com essa tensão torsional que não pode ser dissipada porque eu não tenho possibilidade de girar a ligação, certo? E aí, para anéis pequenos, principalmente para ciclopropanos, eu tenho alta tensão angular, alta tensão torsional. No caso do ciclobutano, eu já tenho uma pequena possibilidade de dissipar essa tensão torsional. Ainda é um anel muito tenso, mas é menos do que o ciclopropano. Então ele não é plano. Eu não tenho os 4 átomos no mesmo plano. Ele é ligeiramente torcido, ligeiramente dobrado, certo?
Se ele fosse plano, a gente teria ângulos de ligações de 90 graus. Os ângulos são de 88 graus, mas a tensão de torção seria maior, né? Então, eu consigo, no ciclopropano, eu consigo ter um maior afastamento com esse pequeno giro, que diminui um pouco a tensão anelar, certo? À medida que a cadeia cresce, essa tensão diminui ainda mais. Então, agora, no ciclopentano, eu já tenho ângulos bem mais próximos do tetraédrico, certo? Um anel de 5 membros, com um ângulo tetraédrico de um ângulo mais próximo do tetraédrico de 108 graus. E ele também não é plano. Ele assume conformações diferentes, certo? Se ele fosse plano, ele teria pouca tensão angular, mas ele teria muita tensão torsional, certo? Então, as conformações mais estáveis do ciclo pentano também são ligeiramente dobradas, certo? Eles não ficam os 5 átomos no mesmo plano, a conformação é ligeiramente dobrada, e aí eu não tenho muita tensão angular e eu tenho uma ligeira dissipação da tensão torsional por conta dessa mudança de ângulo aqui. E aí a gente vai para o estudo dos diferentes ciclohexanos, certo? Os ciclohexanos, eles vão ter agora muito mais conformações possíveis. Ele fica bem mais distante pelo menos a conformação mais estável, de uma molécula plana, né, onde os 6 átomos de carbono ocupam o mesmo plano. E aí eu vou ter algumas conformações mais importantes e a gente vai tratar um pouquinho delas e entender como é que funcionam as diferentes energias dessas conformações. Dúvidas até aqui? Não? Tá. Certo. Então, o ciclohexano, dos que a gente estudou até aqui, é o mais estável. Ele tem várias conformações. E a conformação mais estável é a conformação em cadeira. Vou mostrar para vocês. Entre duas conformações em cadeira, quando ele vai girando, eu tenho várias outras conformações que têm energia mais alta, né? Então, essa é a chamada de conformação em cadeira, onde eu tenho um maior afastamento entre os grupos substituintes e tenho um ângulo próximo do ângulo tetraédrico de cadeia aberta, certo? Então, essa é a conformação mais estável, certo? Então, eu tenho hidrogênios alternados, eles se afastam mais entre si, certo? Tem hidrogênio em posição equatorial e um em posição axial. No seguinte, a posição axial vai estar oposta e a equatorial vai estar oposta a essa também. Então, eu não tenho grupos aqui, sejam eles hidrogênios ou não, próximos entre si. Certo, então eu falei para vocês que a conformação em cadeira é a mais estável de todas, mas que nós temos também variação de conformação, né? Aqui eu já tenho maior possibilidade de giro, de rotação das ligações sigma, e isso faz com que eu possa mudar de uma conformação para outra mais facilmente, certo? Então eu vou passar da conformação cadeira para a conformação barco, onde uma das ligações dos vértices passa para o lado oposto. Então, essa ligação aqui, ela passa para cima, certo? Eu tenho a rotação mais livre no anel maior. Como vocês podem ver aqui por essa representação das setas, certo? A cadeira é mais estável, então eu vou ter o equilíbrio tendendo para a formação da conformação de cadeira, certo? Mas a temperatura ambiente, eu vou ter também as conformações de maior energia. Então, para passar da conformação em cadeira para de barco, uma dessas ligações se inverte e o carbono passa para cima.
vocês veem que eu já tenho maior tensão torsional, a tensão angular ainda é pequena, mas a tensão torsional já aumenta um pouco, e vocês vão ver isso quando a gente tiver ciclohexanos substituídos também. Pelo mapa eletrostático aqui, vocês veem que os hidrogênios eles estão bem mais próximos entre si do que no anterior, né? Vocês conseguem enxergar. Os hidrogênios em axial aqui, e axial aqui embaixo, e os equatoriais, todos eles afastados entre si. Na conformação em barco, eu já tenho maior proximidade entre esses hidrogênios aqui de cima, certo? Entre esses axiais aqui de cima e os de baixo também. Então, eu represento o ciclohexano em 2D como um hexágono, e eu vou representar ele em cadeira ou em barco, certo? Então, para transformar uma cadeira no barco, eu vou ter que girar uma ligação, certo? Ó, vejam que eu estou numerando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para transformar essa cadeira aqui em um barco, eu vou ter que girar essa ligação passando esse carbono 4 para baixo, certo? E aí a gente gira, e essa conformação é ligeiramente menos estável do que a cadeira. Quando eu olho nessa direção, se a gente for fazer uma projeção de Newman, a gente vai ver assim. Se eu olho nessa direção aqui, eu vou ver o carbono 6 aqui, encobrindo o carbono 5, o carbono 2 encobrindo o carbono 3, e eu vejo nos vértices o carbono 1 e o carbono 4. Vocês veem que na conformação em cadeira, os hidrogênios estão todos alternados. Certo? Então, eu tenho o mínimo de tensão angular e o mínimo de tensão torsional. Né? O mínimo de impedimento estérico, apesar de que com os hidrogênios eu tenho menor impedimento, mas ainda assim, se eu fizer a mesma coisa com a conformação em barco, eu vejo agora que eles estão todos eclipsados, certo? Então eu tenho pouca tensão angular ainda, mas eu tenho uma maior tensão torsional. Tenho maior impedimento. Tranquilo até aqui? Todo mundo acompanhando? Acho que sim. Beleza. É importante, e isso a gente vai treinar nos exercícios depois, que vocês entendam como fazer essa conversão. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, né, a relação entre os átomos que estão ligados a cada um desses carbonos, ela se mantém. Então, por exemplo, se eu tiver um carbono quiral aqui no 4, ele tiver a configuração R, por exemplo, se eu mudar para barco, ele continua tendo configuração R. Se eu girar até a próxima cadeira, ele vai continuar tendo configuração R, certo? A diferença nas conformações não altera as configurações. Certo, a conformação de barco é menos estável, ela é a forma eclipsada, que eu já mostrei. Eu tenho a interação que é dita de mastro 1,4, certo? Uma maior interação entre esses dois hidrogênios aqui, e ela está toda eclipsada, certo? Por isso que ela é de menor estabilidade e de maior energia. E a gente vai ver isso bastante quando observar grupos maiores substituindo o anel. A conformação de barco é menos estável, mas ela é mais flexível do que a cadeira. Essa flexibilidade, ela reduz a tensão torsional, e aí eu giro novamente, certo? Essa conformação torcida, então eu passo do barco para a conformação torcida do ciclohexano, onde eu diminuo essa interação 1,4. Então, para passar da cadeira para o barco, eu mudo uma orientação aqui do carbono. Para o barco torcido, eu vou girar e ele tem menor energia do que... Ah, não, aqui é meia cadeira no caso, né? Então eu tenho cadeira, quando eu giro uma das ligações parcialmente, eu tenho meia cadeira, que é o de maior energia.
O barco torcido tem menor energia que o barco, porque tem menor interação 1-4. O barco tem um pouco mais de energia, um pouco menos de estabilidade. Eu passo para o próximo barco torcido, para a próxima meia cadeira, até que eu gire por completo e forma a nova conformação em cadeira. Vocês veem que elas são opostas aqui, né? Elas têm orientações opostas. Eu vou girando as ligações até voltar para a conformação de menor energia. Quando eu mudo dessa cadeira para essa cadeira, da primeira para a última, tudo que antes era axial, aqui se torna equatorial e vice-versa. Tudo que era equatorial se torna axial. Por isso é importante vocês lembrarem, quando forem fazer essa conversão de uma cadeira na outra, de manter a configuração entre os diferentes ligantes. Se eu tenho ligantes iguais, sejam eles átomos de hidrogênio ou grupos substituintes, mas que sejam iguais, isso não tem importância. Mas quando eu tenho substituintes diferentes, carbonos estereocêntricos, né, como estereocentros, essa diferença, essa mudança de conformação de uma cadeira para outra, tem que manter a mesma configuração inicial. Tem uma cadeira, como ela tem maior estabilidade, menor energia, ela vai responder a cerca de 99% da população de ciclohexanos numa determinada mistura, né, numa determinada solução. As duas formas representadas aqui da cadeira, elas têm a mesma energia. Então, elas vão contribuir igualitariamente, certo? Bom, então a gente vai começar a ver as substituições. Como eu falei para vocês, quando eu tenho hidrogênios axiais e hidrogênios equatoriais, se eu mudar essa conformação, eu mudo também a orientação desses hidrogênios, certo? Então, a representação aqui de hidrogênios. Hidrogênios ou substituintes. Axiais, se você considerar essa cadeira como ortogonal ao plano do papel, do plano da tela do computador, os axiais vão estar para cima ou para baixo do plano. Se a cadeira estiver assim, ó, nesse plano aqui, os axiais vão estar para cima ou para baixo, e os equatoriais vão estar no mesmo plano da cadeira. Certo? Quando eu giro, como eu falei para vocês, quando eu giro de uma cadeira para outra, faço aquele giro completo que eu mostrei anteriormente, o que era axial se torna equatorial, o que era equatorial se torna axial. Beleza? Se eu girar esse carbono para cá, ó, o carbono 4, ele passa para cima, o carbono 1 passa para baixo, e aqui o que está em vermelho aqui, que é axial, aqui se torna equatorial e vice-versa. Quando eu tenho somente hidrogênios, isso não tem tanta importância, mas a gente vai ver que quando eu passo a ter substituintes, aí a gente vai observar quais são as conformações que conferem maior estabilidade, tendo aquele determinado substituinte. Isso faz com que algumas populações predominem em relação a outras. Então, se eu tiver um ciclohexano substituído, eu vou observar duas conformações diferentes de cadeira. Tem um grupo que pode estar em equatorial e o grupo que pode estar em axial. O grupo, quando eu tenho um único substituinte, o grupo substituinte em equatorial ele é mais estável. Certo? Eu tenho menor tensão, então a população contendo esse conformero aqui vai estar em maior proporção do que com o conformero em axial. Aí o que eu estava falando para vocês, quando eu giro essa cadeira, então eu tenho giro, passo por meia cadeira, barco torcido, vou girando até chegar na próxima cadeira. O que aqui antes era axial se torna equatorial e vice-versa. Essa é a energia, e aqui eu tenho que aplicar uma energia para fazer essa conversão. Como agora eu tenho um substituinte,
eu vou ter populações diferentes, com energias diferentes, e aí aquela de mais baixa energia, aquela mais estável, vai contribuir mais. Certo, como é que eu desenho essas posições? Quando eu for desenhar as equatoriais, elas vão estar, eu vou desenhar linhas que vão ser paralelas a essas linhas aqui, ó. Então, essa equatorial é paralela a essa equatorial é paralela a essa. Certo? A de baixo, essa paralela a essa paralela a essa. E nas do meio aqui, elas vão ser paralelas às ligações laterais. Certo? Então, às vezes eu estou na dúvida, como é que eu desenho ligações? As ligações das pontas, eu acho que são mais tranquilo, assim, é mais difícil de errar. Mas essas aqui do meio, normalmente o pessoal tem mais dificuldade. Então, como é que eu vou desenhar? Eu vou olhar para que lado está essa ligação e eu vou desenhar paralela a ela, certo? No carbono de cima, desenho para cima, no de baixo, desenho para baixo. Beleza? Ligações equatoriais, eu vou desenhar sempre paralelas a essas ligações opostas. Tranquilo? Então, tanto faz nessa orientação da cadeira, como se a cadeira tivesse orientada no sentido inverso, as ligações opostas vão ser sempre paralelas. Se eu inverter a cadeira, né? Ligações opostas paralelas. No caso da equatorial, acho que é mais fácil de acertar. As das pontas, essas 4 aqui laterais. Se o vértice está para cima no anel, a ligação fica para cima, então, ligação axial para cima, vértice do anel para cima. Se o vértice do anel está para baixo, a ligação axial fica para baixo. Certo? Essas daqui do meio, novamente, às vezes o pessoal tem mais dificuldade, mas continua seguindo a mesma regra. Ó. Esse vértice aqui está para cima, essa ligação está para cima. Esse vértice está para baixo, ó, esses dois aqui são mais altos, esse aqui está para baixo, então a ligação fica para baixo. Tranquilo? Quando vocês fizerem a inversão, fazer a inversão da cadeira, e aí vai representar uma nova conformação, lembrando, tem que lembrar, tudo que, quando eu mudo a configuração, quando eu mudo a conformação de uma cadeira para outra, tudo que era axial se torna equatorial. Então a gente segue as mesmas regrinhas, só que mudando os grupos para a nova conformação. Dúvidas até aqui? Não? Então vamos lá. Certo, então vamos dar uma olhadinha nas conformações do hexano, por enquanto sem substituintes. Então aqui eu estou representando ele em 2D. Quando eu atribuo os hidrogênios e mostro as posições, as orientações aqui, eu já começo a ter uma pequena representação em 3D, né? Com a cunha para frente, o tracejado para trás. Mas aí a gente vai observar isso em conformações propriamente ditas. Ver se ele vai passar aqui. Certo. Esse ângulo de ligação de 120 graus que a gente representa no hexágono, ele não existe como... Aliás, em algum momento, mudando de uma conformação para outra, ele pode até ficar transitoriamente nesse ângulo de 120 graus, mas ele exigiria uma energia muito grande. Na conformação em cadeira, agora a gente tem um máximo de afastamento entre os grupos. Ó. Eu tenho o ângulo tetraédrico, muito próximo do ângulo tetraédrico, então baixa tensão angular, e eu tenho o máximo de afastamento entre os grupos, baixa tensão torsional. Aquela representação que eu falei, quando você coloca os hidrogênios equatoriais ou axiais, ó, se eu tenho uma ligação para cima, um vértice para cima, o axial vai ser para cima. Se o vértice é para baixo, o axial vai ser para baixo. E o equatorial vai ser paralelo às ligações opostas, a gente vê mais à frente. Quando a gente coloca os hidrogênios, a gente vai ver que nessa conformação em cadeira,
eles realmente estão no máximo de afastamento. Opa! No máximo de afastamento e com o mínimo de tensão angular e axial, ou de tensão angular e torsional. A ligação em Gauss. Tem os hidrogênios afastados, com formação em cadeira. Nesse caso aqui, tá, aqui é a representação que eu falei, né? Equatorial, quando eu vou representar equatorial, principalmente as ligações do meio, que a gente tem mais dificuldade. A ligação vai ser paralela às ligações opostas, certo? Então, essa ligação aqui, eu vou desenhá-la. Quando eu falo que é para desenhar assim, por exemplo, se eu quiser desenhar uma equatorial, a axial, como eu falei, é mais fácil, né? Axial para cima, para baixo, das pontas é mais tranquilo. Certo? E aí as axiais do centro. Se o vértice é para cima, eu desenho para cima, se o vértice é para baixo, eu desenho para baixo. Então, tem todas as posições axiais. Quando eu vou desenhar as equatoriais, de novo, a das pontas são mais fáceis, mas elas obedecem a mesma regra. Ó. Essa ligação equatorial, ela é paralela à ligação oposta. Essa ligação equatorial é paralela à ligação oposta. Esse negócio ficou mal desenhado, mas não sei porque ficou uma ligação menor que a outra, mas essa ligação é paralela à ligação oposta, certo? E aí, os do meio, que são os que são mais difíceis. Ó. Se eu considerar essas duas ligações aqui, ó, a ligação equatorial aqui vai ser paralela a elas. Paralela a essa, paralela a essa. Essa ligação aqui vai ser paralela às ligações opostas. Beleza? E aí, se eu quiser... Deixa eu colocar isso daqui também. Opa. Se eu quiser representar todas as ligações, então aqui eu tenho as equatoriais, eu vou colocar as axiais. Vértice para cima, axial para cima, vértice para baixo, e assim por diante. Aqui, vértice para baixo, ligação equatorial para baixo, vértice para cima, equatorial para cima. É isso que ele mostra aqui no vídeo, certo? Opa. Então, se eu tenho ligações equatoriais paralelas às ligações opostas. Ligações aqui, as ligações equatoriais paralelas às opostas. Todas elas entre si, certo? Ângulo tetraédrico, todas 109,5 graus. Mínimo de energia, porque eu tenho o mínimo de tensão angular e o mínimo de tensão torsional. As axiais também. Vértice para cima, ligação para cima, vértice para baixo, ligação para baixo. E aí eu tenho a representação no ciclo hexano de todas as ligações com as suas orientações espaciais. Beleza? Dúvidas? Acho que não, professor, tudo certo. Tá, beleza. Vamos lá, então. Certo. Então, aí, agora a gente começa a ver os ciclohexanos substituídos. Quando eu só tenho hidrogênios ligados, as duas cadeiras são iguais, certo? As duas conformações em cadeira não vão ter diferença de energia. Não só, eu estou dizendo hidrogênios ligados, mas entendam como grupos iguais. Mesmo que eu tivesse grupos, se ele fosse totalmente metilado, por exemplo,
se todos os carbonos têm os mesmos substituintes, as duas cadeiras vão ter a mesma energia. Quando eu começo a colocar substituintes no anel, eu posso ter essa cadeira. Vamos colocar isso aqui em equatorial, por exemplo, ou esse aqui em axial, por exemplo, e eu posso inverter a cadeira e ele passar a ser equatorial, certo? Agora eu vou ter duas conformações com energias diferentes. Eu tenho uma conformação onde as interações entre esse grupo metil e os hidrogênios vizinhos têm uma energia, e essa conformação onde a interação entre o metil e os hidrogênios vizinhos tem outra energia. Tá? Então eu tenho mais interação nessa conformação do que nessa, e eu tenho, então, mais estabilidade na conformação equatorial, certo? Do que na axial. A gente vai ver isso nos slides. Então, metilciclohexano. Eu tenho duas possibilidades. O grupo metil em posição axial ou em posição equatorial, certo? Em posição axial, eu tenho menor estabilidade, certo? Na posição equatorial, no caso de ter um único grupo metil substituindo o anel, eu vou ter, para esse metil em conformação equatorial, 7,6 kJ por mol de estabilidade a mais em relação à axial. A gente vai ver por quê, certo? Então aqui eu tenho, no caso do grupo metil, apesar dos hidrogênios serem átomos pequenos, eu ainda tenho interação. 3, que no caso da equatorial eu não tenho. Então vejam que o equilíbrio agora ele se desloca para a conformação equatorial, certo? Então, essa interação 1,3 aqui, tanto faz. Se eu começar a numerar para esse lado, esse aqui interage 1,3. Se eu começar a numerar para esse lado, interage 1,3, certo? Então, se eu numerar a cadeia toda, vai ficar a interação 1, 3, 5. Na conformação axial, vocês veem que eu tenho maior proximidade entre o grupo metil e esses hidrogênios axiais aqui. Quando ele está em equatorial, eu tenho maior distanciamento, certo? Então, apesar de nessas duas conformações eu ter os ângulos tetraédricos iguais, aqui eu tenho maior impedimento. Aliás, aqui na axial eu tenho maior impedimento. Como eu tenho maior impedimento, eu vou ter maior energia, e a conformação equatorial vai ser a mais estável e e a que contribui mais para a população geral de ciclohexanos substituídos aqui numa solução, ou enfim. Ó. Quando eu represento o butano aqui, ó, em Gauss, eu tenho um pequeno impedimento estérico, certo? Impedimento estérico, acho que todo mundo entende, né? É uma interação espacial que não é através de ligações, certo? Ela é exclusivamente espacial. No caso do metilciclohexano, é como se eu tivesse duas interações em Gauss do butano, certo? Eu tenho para o butano em Gauss aqui, em Gauss, na verdade, 3,8 kJ por mol de impedimento, energia mais alta. No metilciclohexano eu tenho 7,6, que é exatamente o dobro disso, né? Tenho duas interações. Interação 1,3, interação 1,5. No caso da conformação equatorial, eu não tenho nenhuma interação, nem 1,3, nem 1,5, não tenho nenhuma interação. E essa metila se mantém mais afastada dos outros hidrogênios. Beleza? Todo mundo consegue visualizar porque a conformação, nesse caso aqui, axial, é mais energética, é mais instável. Acho que sim. Certo. Certo, a gente trabalhou então até aqui com grupos pequenos, um átomo de hidrogênio, um grupo metil, mas eu posso ter substituintes grandes também, certo?
eu posso ter substituintes ou grupos volumosos, como é o caso do tércio-butil, ou eu posso ter átomos volumosos, como é o caso do bromo, do iodo. Então, grupos volumosos eles vão interagir com o espaço ao redor de forma mais evidente. Então, se eu tiver uma interação 1,3 axial entre um grupo metil e os dois hidrogênios aqui, na posição 3 e 5, eu vou ter uma interação ainda maior diaxial quando eu tenho, em vez de um grupo metil, um grupo tércio-butil. Certo? Então, o tércio-butil ciclohexano, em axial, ele vai interagir bem mais, ele vai ter maior energia do que equatorial. De forma geral, quando eu tenho um único grupo substituindo o anel ciclohexânico, a conformação equatorial vai ser sempre preferida, né? Ela vai ser sempre de menor energia. E aqui a gente vê essa população em axial, onde eu tenho uma interação muito maior. Esses grupos metil do tércio-butil, eles ficam muito mais próximos desses dois hidrogênios do que quando eu tenho em equatorial de quaisquer outros átomos de hidrogênio. Bom, vamos de novo olhar no videozinho como é que isso funciona. Então eu tenho aqui, livre giro, conformação em barco de maior energia, conformação em cadeira de menor energia. Se eu não tiver nenhum substituinte, as duas cadeiras são equivalentes. Certo? Essa cadeira e essa cadeira são equivalentes. Mesma energia, se elas têm mesma energia, elas vão contribuir igualmente para a diferentes populações aí de ciclohexano. Quando a gente começa a substituir esse anel, troca um hidrogênio por um grupo metil, agora eu tenho, como eu falei para vocês, duas possibilidades, né? E aqui eu acho que a gente já consegue visualizar a diferença, né? Eu acabei... esse vídeo aqui vai só explicar o que eu acabei de falar, mas é uma ajuda, é um auxílio visual. Então, essa interação 1,3, 1,5, que acontece quando a metila está em axial, ela não acontece quando essa mesma metila está em posição equatorial. E eu estou representando ela dessa forma, mas se você colocar em qualquer posição axial, então digamos que eu queira representar aqui, Se eu pegar essa metila aqui, ela vai ter a mesma interação aqui. Eu vou fazer com traço só para não demorar tanto, mas... Certo? Qualquer posição que eu coloque essa metila em axial, ela vai estar sempre com maior impedimento devido a dessa interação 1,3. Da mesma forma, se eu colocar ela em equatorial em outra posição, eu vou colocando só na lateral aqui, mas se eu colocar ela em equatorial em outra posição, eu vou ter menos interação menos interação. Opa, aqui ficou dois hidrogênios só. Eu não tenho nenhuma interação com o axial, com os outros equatoriais. Opa.
eu não tenho nenhuma interação com os outros equatoriais, também não tenho interação com os axiais. E essa ligação equatorial aqui, ela está para frente do plano, e essa daqui está para baixo do plano. Então, eu não tenho interação entre eles, certo? Então, quando eu tenho grupos grandes, um único grupo substituindo, nem precisa ser um grande, né? Pode ser um grupo metil. Mas quando eu tenho um único grupo substituindo, a posição equatorial vai ser de menor energia. E aí ele mostra com a rotação como é que isso acontece. Aqui eu tenho livre rotação sem impedimento nenhum. Deixa eu adiantar um pouquinho. E aqui ele mostra, quando eu coloco em projeção de Newman, a equatorial vai estar anti, então menor energia, como a gente já viu, e a axial vai estar em Gauss, maior energia. Isso vai mudar quando a gente tiver mais de um grupo substituinte. Não sei se eu já... Acho que eu vou deixar para mostrar isso quando a gente abordar as diferentes possibilidades, certo? É só para adiantar um pouco, mas os tipos de conformações mais estáveis vão depender, se eu tiver dois substituintes, vão depender da relação entre esses substituintes. Então eu posso ter dois substituintes, um 2, um 3 ou um 4. E aí, a depender disso, é que a gente vai observar como é que funciona cada uma das diferentes energias associadas às conformações. Fica mais para frente um pouquinho. Dúvidas até aqui? Eu acho que não. Uhum. Acho que eu vou ficar com dúvida quando tentar responder exercícios. Eu vou passar os exercícios já. Eu acho que a gente não vai terminar isso hoje, mas eu passo os exercícios, porque aí na terça-feira a gente já começa a tirar as dúvidas, certo? Certo. Bom, e aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, quando a gente foi, o que é que é de mais importante para a gente entender aqui? Tanto para compostos cíclicos como para compostos acíclicos, cadeia aberta, as conformações onde eu tenho maior afastamento entre os grupos e onde eu mantenho um ângulo de ligação tetraédrico vão ser as de menor energia, vão ser as mais estáveis, certo? Então, para a cadeia aberta, quando eu tenho conformação alternada, eu vou ter menor energia, maior estabilidade. E quanto mais eclipsada, quanto mais próximos estiverem os grupos maiores, eu vou ter maior energia. Certo? Isso serve para compostos de cadeia aberta ou fechada. Não faz tanta diferença. A diferença é que, em compostos de cadeia cíclica, de cadeia fechada, eu tenho maior limitação de rotação de ligação, principalmente em ciclos pequenos. À medida que o ciclo cresce, que o número de carbonos do ciclo cresce, eu tenho maior liberdade de rotação, e aí ele vai assumir conformações diferentes com energias diferentes. Certo? O ciclopropano é plano, eu não tenho como mudar isso. A partir do ciclo butano, eu já começo a enxergar uma pequena rotação. Né? Então, o ciclo butano é ligeiramente dobrado, o ciclopentano é mais dobrado, e o ciclo hexano é onde a gente observa essas diferentes conformações possíveis, né? Sendo a cadeira a mais estável. E aí, quando a gente começar a fazer os exercícios, vocês vão treinando e vão pegando melhor isso, certo? Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Pronto, na próxima aula a gente começa a enxergar mais de um substituinte.
O Alisson, como eu tenho uma única molécula com conformações diferentes, elas não vão ter pontos de ebulição diferentes, elas vão ter propriedades fisicoquímicas iguais. Aliás, não é que tenham propriedades fisicoquímicas iguais, é que numa população, digamos que eu tenha 1 mol de moléculas de ciclohexano substituído. Ali dentro eu vou ter variação de conformação, né? Então eu vou ter passagem de cadeira para meia cadeira, para barco torcido, para barco torcido de novo, para meia cadeira de novo, para cadeira de novo, certo? Então ele vai girando. Eu não tenho populações, eu não tenho conformações diferentes que podem ser isoladas. Por exemplo, uma tem um ponto de ebulição 100 e a outra 102, por exemplo. Eu tenho um pool de moléculas ali que vão passar de uma conformação para outra e elas contribuem para o geral daquela quantidade de átomos que eu tenho ali, daquele mol que eu tenho ali, certo? Então a gente não vai ver conformações diferentes com propriedades físico-químicas diferentes. O que a gente vai observar é quando a gente faz reações. Então, se eu fizer uma reação para adicionar um grupo num dos carbonos do ciclohexano, por exemplo, ele pode formar se eu tiver mais de um substituinte, eu posso formar isômeros diferentes. E aí o isômero que partir da conformação mais estável vai se formar em maior quantidade, a não ser que eu faça uma reação estereoespecífica, ou estereoextrativa. Uma reação onde o que guia a formação dos produtos vai ser a variação termodinâmica, vai gerar aquele mais estável, certo? Mas em termos de propriedades fisicoquímicas, a gente não vai ver diferença em ponto de ebulição, ponto de fusão, enfim, solubilidade. Beleza? Porque eu não tenho como isolar essas diferentes conformações. A não ser que eu baixasse a temperatura absurdamente, né? Então, por exemplo, se eu chegar muito próximo do zero absoluto, né, do 0 Kelvin, aí eu consigo, pelo menos em teoria, enxergar aquelas conformações mais fixas, certo? Então, eu consigo enxergar, se eu chegar, sei lá, 0,5 Kelvin, eu vou conseguir enxergar populações diferentes de conformações diferentes, pelo menos em teoria. Mais dúvidas? Não? Tá, beleza, então. Assine, por favor, aqui a lista de frequência. Como eu não terminei ainda essa parte de análise conformacional, eu vou passar a lista para vocês entregarem na próxima quinta, certo? Mas se vocês puderem, já vão fazendo até a terça-feira, porque aí na terça, quando eu encerrar o assunto, a gente já tira as dúvidas, certo? Vou parar aqui a gravação.